O tema de hoje é consolo para os que choram. Todos nós temos momentos de aflições e tristezas e precisamos ser consolados por Deus. A necessidade de consolo é humana e graças a Deus que o nosso Deus nos consola, nos ajuda, nos dá ânimo para seguir em frente. O Salmo de número 126 diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por eles, fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Vamos falar com Deus. Pai, Tu és santo, Tu és maravilhoso. O Senhor nunca abandonou o seu povo, nunca nos desamparou. Aqueles, ó Deus, que têm enfrentado dias difíceis e necessita do conforto, do consolo que vem do alto. Que a ministração da sua palavra, ó Deus, seja instrumento em tuas mãos para falar aos corações do teu povo. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. O contexto do Salmo 126 está muito claro, né? É um contexto de regozijo, de celebração a Deus pelo retorno de Israel, pelo retorno dos que estavam cativos na Babilônia, pelo menos é o que a maioria acredita, retornando da Babilônia para a amada e querida Israel. E claro, esse retorno produziu no coração dos autores desse salmo regozijo, celebração, bendizer, eles estavam bendizendo a Deus. E claro, meus irmãos, não falta motivos para bendizer e celebrar a Deus. A temática que eu quero trabalhar nesse salmo é justamente isso: consolo para os que choram. Sem dúvida, houve um momento de tristeza profunda por parte dos israelitas quando foi levado cativo pelos babilônicos. Sem dúvida, ser escravo, mais uma vez receber a disciplina da parte de Deus por causa da desobediência de Israel, não foi fácil. E a mão de Deus pesou sobre o seu povo com o objetivo de discipliná-los, ensiná-los, amadurecê-los. E lembrando que esse cativeiro durou 70 anos. Então, quando eles voltaram, havia um choro no coração deles, mas esse choro estava sendo consolado. O momento de chorar havia passado e o momento de regozijar, de se alegrar, havia chegado. Então, todo cristão passará por momentos de tristezas, desespero e de lágrimas, mas nós também passaremos por momentos de alegrias que o próprio Deus proporciona para cada um de nós. Vale relembrar o versículo 1, ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Olha só o tamanho da alegria, da satisfação, do regozijo que esse povo estava sentindo. Era como se eles estivessem sonhando. Rapaz, 70 anos cativo, 70 anos longe da nossa pátria amada. Agora estamos retornando. É uma sensação de sonho, é uma sensação de uma alegria fora do comum. Aí vem a pergunta, né? E essa gratidão e essa alegria que estava tomando conta do coração dos israelitas, o que tem a ver conosco? Será que devemos nos alegrar pelo mesmo? Irmãos, se eles estavam agradecendo a Deus, no Salmo 126, pela libertação, né, do seu cativeiro, voltando à sua pátria amada, nós também temos uma gratidão a Deus pela libertação, não do cativeiro babilônico, mas a libertação do poder das trevas, do poder do pecado. Compete a nós ter um coração grato, por mais ruim que os dias sejam para conosco. Há uma gratidão em nosso coração, deve ter. Senhor, obrigado pela libertação que o Senhor conquistou por nós. Obrigado pela vida eterna. Obrigado, Senhor, pelas conquistas que Tu fizeste por nós na cruz do Calvário. Os israelitas estavam agradecendo a Deus pela libertação do cativeiro. E nós
vamos agradecer a Deus, sem dúvida agradecer, pela libertação do poder do pecado. O versículo 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aí o 3 ele diz: de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus pela libertação que Ele comprou, que Ele conquistou por nós. E vamos celebrar, vamos agradecer pelos grandes feitos. Exatamente, o nosso Deus não fez feitos pequenos, não realizou feitos pequenos, foram grandes, não apenas na história de Israel, na história da humanidade como um todo. Ele fez grandes feitos para o seu povo, ele nos libertou das garras da morte, ele nos libertou do poder do pecado. Com certeza, meus amados irmãos, há em nós uma gratidão pela presença bendita de Deus em nós. Agora nós temos livre acesso a Deus. Agora nós podemos falar com Deus diretamente, não precisa de sacerdote. Agora você pode dobrar os seus joelhos em nome de Jesus e ter acesso à presença de Deus, ao trono da graça de Deus. Tudo isso foi uma grande conquista realizada por Jesus. Os israelitas disseram: grandes coisas fez o Senhor por nós, em relação ao livramento, ao retorno do cativeiro, a restauração de Israel, a reconstrução do templo. Com certeza o Senhor fez grandes feitos para com a nação de Israel e para com a igreja do Senhor também. É um grande feito um pecador como nós poder falar com Deus diretamente. É um grande feito termos os pecados perdoados, termos a vida eterna, a certeza que vamos ser arrebatados pelo Senhor. Meus irmãos, isso são grandes feitos que não foi nós que realizamos, foi o próprio Deus. Olhemos para Deus como grande realizador, sonhador e idealizador dos grandes sonhos. Nós não podemos pagar a nossa vida eterna, a nossa salvação. Pois bem, Jesus fez, pagou tudo isso e nós nos alegramos com isso. Quer dizer, comecemos então agradecendo pela libertação que o Senhor fez e pelos grandes feitos conquistados que o próprio Jesus Cristo conquistou para a honra e glória do seu nome. A segunda observação, nesse momento de alegria, de exultação e celebração, está aí no versículo 4. Olha, esse versículo 4, irmãos, parece estar fora de conexão. Olha o que o versículo 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. O que esse versículo está fazendo aqui? Ele está exultando, está alegrando, está agradecendo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. De repente ele diz, ele ora, restaura, Senhor, a nossa sorte, como torrentes do Neguebe. Por que isso, meus irmãos? Porque, infelizmente, por mais que boa parte dos israelitas tenham voltado do cativeiro para Israel, para a pátria amada, muitos não voltaram. Muitos não voltaram porque não quiseram voltar, porque passaram a ter uma vida de negócios, uma vida de compromisso, né, de negócio financeiro, e não quiseram voltar para a nação de Israel, recomeçar do zero. Não quiseram. Outros não voltaram porque não puderam mesmo. Financeiramente falando, eles não podiam voltar para a nação de Israel. Então, o que o salmista faz no versículo 4? Ele diz, Senhor, continue libertando. Se eu sou liberto, se eu posso regozijar, se eu posso voltar à minha pátria amada, que outras pessoas também possam. Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, que outros também, junto conosco, possam celebrar e voltar a essa sorte, voltar à restauração da nossa querida e pátria amada, que é Israel. Irmãos, em que esse versículo se aplica a nós, meus irmãos? Está tão claro, né? Por mais que você seja salvo, liberto, está feliz por isso, está consolado pelos anos de escravidão, talvez você foi escravo da idolatria, você foi escravo do álcool, você foi escravo da prostituição, da falsa religiosidade, você fez parte de tudo isso e hoje você celebra, hoje você está grato a Deus por sua libertação. Mas e os outros? Você ora para que os outros também sejam libertos? Você faz exatamente, olha que interessante, ele está agradecendo a Deus no versículo 3 do Salmo 126 e no versículo 4 ele ora pelos perdidos.
ele ora para que outros também sejam restaurados. Nós também devemos fazer o mesmo. Senhor, graças te dou pela minha salvação, mas salva o meu marido, salva o meu esposo, salva os meus filhos. Graças te dou, Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez na minha vida, mas faça na vida da irmã Maria, faça na vida do seu Zé, faça na vida de outros, liberta, salva, traz a comunhão do Senhor, que a alegria que eu tenho da vida eterna, outros também possam ter. Então, essa é a aplicação do versículo 4. Por mais que você esteja alegre, peça a Deus para que outros também se alegrem pela sua restauração, pela sua salvação, outros participem também disso. E quando você ora, claro, você deve agir, é o que diz aí o versículo 5 e o versículo 6. Primeiro, nós devemos agradecer a Deus pela libertação recebida. Segundo, nós devemos orar para que outros também sejam libertos, assim como nós fomos. E o terceiro, nós devemos ser encorajados a orar por aqueles que devem voltar, a orar, a evangelizar, a fazer nossa parte por causa das promessas. Vale a pena compartilhar de Jesus, vale a pena falar de Jesus para outros, vale a pena compartilhar nossas lágrimas com os outros, porque nenhuma lágrima será perdida. Olha o que diz o versículo 5 e o versículo 6. Ele diz: os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Ele repete, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Os versículos 5 e o 6 são o mesmo, só que repetidos de forma diferente. Primeiro ele diz, andando com lágrimas que semeiam e volta com júbilo, colhe com júbilo, plantar e colher. E o versículo 6, ele diz a mesma coisa. Aqueles que andam chorando, vai semeando, com certeza eles voltarão com júbilo. Em que isso aplica ao povo de Deus e que isso vale para nós? A primeira aplicação está claro, né? Nós temos o dever de semear, o dever de lançar as sementes, o dever de compartilhar a palavra de Jesus que liberta. Nós temos o dever de dizer ao mundo as grandes coisas que o Senhor fez por nós. E vamos dizer isso com lágrimas, não lágrimas de tristeza, tá bom? Lágrimas de alegria mesmo. Lágrimas de gratidão, Senhor, obrigado pela vida eterna. Grandes coisas o Senhor fez por nós. E vai semeando, e vai chorando, pedindo para que o Senhor salve outros, pedindo para que outros façam parte da sua alegria. Mas enquanto você chora, enquanto você semeia, pode ter certeza que haverá um tempo de colheita, glória a Deus. Haverá um tempo em que nós iremos trazer os seus feixes, sabe que coisa maravilhosa? Você vai semeando trigo, você vai semeando, como se fazia em Israel, terminava a semeadura, havia um período, um tempo, né? Quando tudo estava pronto para a colheita, aí fazia os feixes e voltava para casa feliz, regozijante, alegre e satisfeito, porque chegou o tempo da colheita. Mas, meus irmãos, só colhe aquele que planta. Você chora, você faz sua parte semeando, porque sabe que o tempo certo você cegará, você colherá os frutos do seu trabalho. A igreja do Senhor Jesus tem essa promessa: semeie, chore enquanto faz isso, ame o trabalho que você faz compartilhando o reino de Deus, porque mais cedo ou mais tarde haverá o tempo de colheita. Nós vamos trazer os feixes, nós vamos trazer outros que estão afastados ao caminho de Deus, e aqueles que nunca tiveram encontro com Jesus, nós vamos trazer também, em nome de Jesus. Eu tenho aqui 3 aplicações para concluir a reflexão do Salmo 126. A primeira, aplicações práticas, né, para nós, é que Deus sempre deve ser celebrado pelos seus grandes feitos. Meus irmãos, celebremos a Deus pela vida eterna, pelo acesso que temos a Deus. Agora somos parte da família de Deus, sacerdócio real. Nós somos o povo eleito. Você agora é a menina dos olhos de Deus. Você agora faz parte do povo de Deus. Então agradeça, tá bom? Nunca se esqueça de agradecer a Deus pela sua vida eterna. Deus sempre, sempre deve ser celebrado pelos grandes feitos que Ele realizou por nós, para a glória do seu nome. A segunda aplicação prática é que nós devemos orar pelos perdidos. Senhor, restaura a sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Que outros também sejam beneficiados
por essa salvação. Que outros creiam, que outros se arrependam, que outros façam parte da família de Deus. Ore, querido, ore, porque há um Deus nos céus que nos ouve. É como diz o Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele inclinou os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Ou seja, enquanto você ora, enquanto você espera, há um Deus que ouve e há um Deus que responde às nossas orações. O próprio Jesus disse isso, né? Tudo que pedides em meu nome, crendo, recebereis. Peça, creia e espere a resposta de Deus. Por último, a última aplicação prática, meus irmãos, é que nós devemos celebrar as colheitas. Quando a vida se rende a Jesus Cristo, devemos se alegrar. Esses homens semearam chorando, tá bom? Houve um esforço, sem dúvida, da semeadura, da plantação. Mas na hora de colher, se alegre, pelo amor de Deus. Se uma vida se rendeu a Jesus, agradeça a Deus por isso. Há um momento de chorar na vida do cristão, mas há um momento também de alegria, mas há um momento também de regozijo. Se alguém entregou a vida a Jesus, vamos se alegrar. Se alguém morreu, há um momento de tristeza para isso, sem dúvida. Mas, meus irmãos, nós nunca devemos só sorrir e nem devemos só chorar. Nós, graças a Deus, que Deus nos dotou desses dois sentimentos, de alegria e de um momento de tristeza. Só que há cristãos que só sabem o que é tristeza, só sabem chorar com os que choram, mas não sabem se alegrar com os que se alegram. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Essa é a reflexão de hoje.